Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou falar sobre a farmacologia das infecções fúngicas e esse trabalho foi elaborado por um grupo de alunos da Medicina PUC Minas. Esse grupo é composto por mim, Ana Carolina, Ana Lucília, Isabela Guedes, José Flávio e a Thaisa Avelar. Bom, nós vamos iniciar falando um pouco sobre as características dos fungos. Os fungos, eles são micro-organismos de vida livre, que se apresentam como leveduras, que são células isoladas com morfologia esférica, e se apresentam também como bolores, que são fungos filamentosos multicelulares, ou também pode apresentar as duas formas, né, tanto os bolores como as leveduras, e esses são conhecidos como dimórficos. Os fungos são organismos eucariontes e se assemelham aos seres humanos por disporem de vias metabólicas homólogas para a produção de energia, síntese de proteína e divisão celular. Essa, então, é a maior dificuldade no desenvolvimento de agentes antifúngicos, porque essa proximidade das vias metabólicas, ela prejudica a ação dos antifúngicos, já que um medicamento vai atuar tanto nas células fúngicas como nas células humanas. E essa é uma das principais diferenças comparando os antifúngicos com os antibacterianos. Os antibacterianos, eles têm lugares exclusivos, seletivos, apenas das bactérias que os antibacterianos atuam, não prejudicando as células humanas. Já os antifúngicos têm essa proximidade muito grande, então por isso que o número de medicamentos antifúngicos é bem menor comparado com os antibacterianos, por exemplo. No caso das populações de risco, as infecções fúngicas, certas populações de pacientes são particularmente mais suscetíveis. Entre eles, pacientes cirúrgicos, internados em unidade de terapia intensiva, com próteses e com comprometimento das defesas imunológicas. Foi constatado também que o uso disseminado de antibióticos de amplo espectro e de catéteres intravenosos por longo prazo contribuíram para a incidência crescente de micoses oportunistas e sistêmicas. Além disso, o avanço dos transplantes de órgãos, a terapia imunossupressora e a quimioterapia do câncer contribuíram também para elevar o número de pacientes cronicamente imunossuprimidos, que então estão mais suscetíveis a infecções fúngicas. O diagnóstico das infecções fúngicas depende do método que se baseiam. Devido ao crescimento insensível dos fungos, a cultura se torna ineficiente, enquanto o exame microscópico direto não pode ser confiável nem identificar de modo definitivo a espécie do fungo. Então, ele se torna pouco confiável e a cultura é dita como ineficiente. Essas desvantagens elas têm implicações clínicas importantes, porque o prognóstico se correlaciona inversamente com o tempo decorrido entre a manifestação clínica da doença e o diagnóstico. Então, quanto menos tempo levar para o diagnóstico sair a partir da primeira manifestação clínica, o melhor prognóstico vai ter esse paciente e a condução do caso. Consequentemente, um dos principais enfoques da micologia moderna consiste no desenvolvimento de métodos rápidos de diagnóstico. As novas técnicas diagnósticas se baseiam em reações de cadeia de polimerase, a PCR. Mas como essa técnica ainda está em estudo, devem ser efetuadas com métodos tradicionais que consideram a cultura. Mesmo sendo classificado como ineficiente, ainda é o método mais utilizado. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os antifúngicos e eles são divididos, as classes dos medicamentos, de acordo com o mecanismo de ação.
E aqui estão relacionados os principais, né, os 5 principais mecanismos de ação que serão posteriormente mais bem exemplificados nos próximos slides. Então, os principais mecanismos são a inibição da síntese de ácidos nucleicos, inibição da mitose fúngica, inibição da via de síntese do ergosterol, inibidores da estabilidade de membrana, os polienos, e inibidores da síntese de parede celular, que são conhecidos como as equinocandinas. Nesse slide é só uma imagem representativa do local, mais ou menos, onde esses antifúngicos atuam e alguns dos principais representantes de cada grupo. Bom, o principal representante dos antifúngicos, ele tem como mecanismo de ação a inibição da síntese dos ácidos nucleicos, e o principal exemplo é a flucitocina. Ela é captada seletivamente por células fúngicas mediante permeases específicas de citocina, apenas expressas nas membranas dos fungos, e os seres humanos, como não possuem esses transportadores, não sofrem ação desse fármaco em suas células, o que é uma vantagem para o fármaco. A flucitocina, ela é um agente fungiostático e é usada associada à anfotericina B no tratamento de micoses sistêmicas. Quando o fármaco é utilizado em monoterapia, verifica-se rápido desenvolvimento de resistência. O espectro de ação cobre candidíase, criptococose, cromomicose e meningite criptocóxica, junto à anfotericina B, nos casos de HIV positivo. Quanto à farmacocinética, a flucitocina tem grande volume de distribuição, com excelente penetração no sistema nervoso central, nos olhos e no trato urinário. Os efeitos adversos dependentes da dose consistem em supressão da medula óssea, que resulta em leucopenia e trombocitopenia, náuseas, vômitos, diarreia e disfunção hepática. E esse medicamento, ele é contraindicado na gravidez. Bom, nesse slide é uma exemplificação do mecanismo de ação da flucitocina. A flucitocina ela é convertida em 5-fluoracila no interior da célula e ela usa para essa conversão a enzima citocina desaminase. Depois disso, a 5-fluoracila ela é transformada nesse ácido que age como inibidor da enzima timidalato-sintase. Essa enzima ela é muito importante para a síntese de DNA da célula fúngica. Mas, na ausência dessa enzima, não tem como ser feita essa conversão. Então, a síntese de DNA é inibida na célula fúngica, impedindo, o desenvolvimento do fungo. Outra classe de antifúngicos são os inibidores da mitose fúngica, que tem como principal representante a griseofulvina. A griseofulvina é um antifúngico fungiostático também. Ela inibe a mitose dos fungos por sua ligação à tubulina e a uma proteína associada aos microtúbulos. Dessa forma, ela rompe, o fuso, e assim a organização do fuso mitótico não é preservada. Há também evidências de que a griseofulvina ela inibe a síntese de RNA e DNA também está sendo pesquisado esse mecanismo de ação. O uso da griseofulvina por via oral é limitado, devido à disponibilidade de outros agentes antifúngicos melhores por essa via, e por outros agentes terem menos efeitos colaterais por via oral comparado com a griseofulvina. Então, a griseofulvina ela é muito mais utilizada por via tópica, ou ela tem uma melhor absorção se for por via oral, juntamente com refeições gordurosas. Ela está muito relacionada com o tratamento de infecções fúngicas de pele e fâneros, cabelos, pelos e também de unha. Ela é ineficaz, foi vista que é ineficaz contra algumas leveduras. Ela
mais eficaz contra o Trichophthum, o Microsporum e o Epidermophytum. Os principais efeitos adversos da grisofulvina é a hepatotoxicidade, a albuminúria sem lesão renal e efeitos hematológicos. Por isso que a via oral ela é um pouco mais limitada e o seu efeito tópico é o mais utilizado, de certa forma. Aqui nós temos a terceira classe dos antifúngicos, que são os inibidores da via da síntese do ergosterol. Normalmente eles são fungicidas de amplo espectro. Dentre as classes que têm como mecanismo inibir a síntese do ergosterol, temos a alilaminas, as benzilaminas, os imidazólicos e os triazólicos. O mecanismo de ação vai ser representado no próximo slide com um esquema para melhor exemplificação. Bom, nesse slide, nós vamos ver a passagem do esqualeno até o final na formação do ergosterol. Bom, o esqualeno, primeiramente, ele vai passar formando o lanosterol, que precisa da enzima esqualeno-epoxidase para essa formação. Já a segunda fase, que é a passagem do lanosterol para o ergosterol, precisa da enzima 14-alfa-esterol desmetilase. Os antifúngicos, neste caso, vão agir reprimindo essas enzimas, cancelando a ação delas, não deixando fazer essa transformação até a formação do ergosterol. A terbinafina, a nafitifina e a butanafina agem na primeira enzima, na passagem do esqualeno para o lanosterol. Elas atuam inibindo a enzima esqualeno-epoxidase. Já os imidazólicos e os triazólicos inibem a 14-alfa-esterol desmetilase, não permitindo assim a formação do ergosterol, mostrando dessa forma como os inibidores da via da síntese do ergosterol atuam. Vamos falar então agora das alaminas e as benzilaminas, que são alguns dos representantes dessa classe, os inibidores da síntese do ergosterol. As alilaminas, têm como representante a terbinafina e a nafitifina, enquanto o principal representante das benzilaminas é a butanafina. Esses dois medicamentos possuem mecanismos de ação e espectro de atividade semelhantes, mas enquanto as alilaminas têm apresentação por via oral e tópica, as benzilaminas têm apresentação apenas por via tópica. Normalmente são usadas no tratamento de onicomicoses e tinhas e são antifúngicos de ação fungicida. Tem como principais efeitos adversos a hepatotoxicidade, Steven Johnson, neutropenia, exacerbação do lúpus eritematoso cutâneo subagudo e de psoríase. Normalmente são efeitos adversos relacionados com a pele, com a dermatologia. Outros principais representantes são os triazólicos e os imidazólicos. Eles agem na inibição da enzima 14-alfa-esterol desmetilase, lá na conversão do lanosterol em ergosterol. Eles têm apresentação por via oral e intravenosa, com amplo espectro de ação. Se difundem bem nos líquidos corporais, em especial o fluconazol. Inibem, nesse caso em especial o cetoconazol, de modo potente as enzimas P450 hepáticas, mesmo em doses terapêuticas, e, por conseguinte, afeta o metabolismo de muitos outros fármacos por inibir essa enzima. Então, o principal representante aqui é o fluconazol, e o cetoconazol também aparece como muito usado e muito difundido. Temos também os inibidores da estabilidade da membrana, que tem como seus representantes a anfotericina B
e anistatina. Ambas atuam mediante ligação ao ergosterol, com ruptura da estabilidade da membrana dos fungos, e podem ser fungicidas ou fungiostáticos, a depender da concentração e também depende da espécie do fungo a ser atingido. A anfotericina B está disponível para o uso intravenoso e a anistatina está disponível apenas na forma tópica e não sofre absorção sistêmica. A anistatina é utilizada topicamente no tratamento de candidíase, que acomete a pele, mucosa vaginal e mucosa oral, enquanto a anfotericina B, durante muitos anos, foi o único tratamento efetivo para as micoses sistêmicas, incluindo a candidíase, meningite criptocócica, aspergilose invasiva, blastomicoses, entre outros. A toxicidade da anfotericina limita o seu uso, infelizmente, e é dividida em 3 grupos essa toxicidade: reações sistêmicas imediatas, efeitos renais e efeitos hematológicos. Os efeitos adversos se relacionam à sua afinidade pelos esteróis das membranas plasmáticas. E por fim, as equinocandinas, que são os inibidores da síntese da parede celular. Eles têm como seus principais representantes caspofungina, micafungina e anidulanfungina. São medicamentos antifúngicos fungicidas e têm apresentação apenas por via parenteral. Tratam infecções causadas por Cândida, aspergilos e, em geral, equinocandinas são bem toleradas, mas pode-se observar sintomas relacionados com liberação de histamina e, entre outros efeitos adversos, podem citar cefaleia, febre, provas de função hepática anormais e, raramente, hemólise. E aqui estão nossas referências. Agradeço a participação de todos que estão vendo esse vídeo, ao meu grupo por esse trabalho. Espero que todos tenham gostado e tenha ficado de uma forma clara para todos. Muito obrigada.